a gente vai começar revisando os ácidos nucleicos, né? Que, na verdade, eu vou investir menos tempo aqui, porque a gente já tinha visto ácidos nucleicos em sala, na nossa aula de bioquímica, só que depois, faz pouco tempo, a gente viu a genética molecular, né? E aí eu revisei os ácidos nucleicos. Então, toda aquela parte de replicação, transcrição, tradução, a gente já viu, né? E tem gravado aí para vocês darem uma olhada e tal. Mas eu vou, então, focar na parte mais bioquímica mesmo, não tão na parte mais estrutural e bioquímica e não tão de propriedades, né? Não tão funcional, que a gente viu lá há pouco tempo. Tá? Então, os ácidos nucleicos são dois, né? O DNA e o RNA. Então, são dois ácidos nucleicos. Todos eles, seja DNA ou RNA, são formados pela união de subunidades chamadas nucleotídeos, né? E aqui está um nucleotídeo para a gente. O nucleotídeo ele vai ter um grupo fosfato, um grupamento fosfato aqui, né? Uma pentose é um monossacarídeo, lembra? A gente tem dois grupinhos de monossacarídeos, né, importantes biologicamente, as pentoses e as hexoses. As hexoses são energéticas, né? São substrato para a respiração celular, para a fermentação. É a glicose, a frutose e a galactose. A gente sempre fala muito da glicose, né? Mas pode ser frutose ou galactose também. E, na verdade, a fórmula molecular é a mesma, né? C6H12O6. Já a pentose, ela tem 5 carbonos ao invés de 6. E a pentose ela é estrutural. Exatamente, ela forma a estrutura de nucleotídeo que vai formar ácido nucleico. Né? E a base nitrogenada, que são 5 bases, e a gente vai explorar elas aqui daqui a pouquinho. Tá? Pode ser adenina, guanina, citosina, timina no DNA, e no RNA a timina é substituída pela uracila. Então, o nucleotídeo, ele é a união de fosfato, pentose e base nitrogenada. Tá? Então, isso é uma subunidade que vai formar um ácido nucleico. A junção, a ligação entre essas subunidades é que formam um ácido nucleico. Tá? Beleza. Olha o grupo fosfato, que é um fósforo ligado a 4 oxigênios, né? As pentoses, a desoxirribose, que é C5H10O4, ela é uma exceção. Ela tem 4 oxigênios ao invés de 5, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. É uma exceção, porque a fórmula geral seria C5H10O5, né? E a ribose segue a fórmula geral. É C5H10O5, né? Então vai ter um oxigênio a mais aqui embaixo, nessa posição, no carbono 2, ó, é uma hidroxila ao invés de ser só um hidrogênio. Essa é a diferença, tá? E aí a gente tem as bases nitrogenadas, que são 5, tá? 5 bases nitrogenadas possíveis, beleza? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Então, olha só. A adenina, que a gente representa por A, tá? A guanina, que é o G, a citosina, que é o C, elas são comuns, elas aparecem tanto no DNA quanto no RNA. Tu encontra no DNA e RNA. Né? Aí a gente vai ter a base nitrogenada timina, que ela é exclusiva de DNA. Então, a timina, tá? A timina vai ser exclusiva de DNA. Ela só aparece no DNA, a timina. Tá? Já a uracila, ela é exclusiva de RNA. Então, a uracila aparece somente no RNA. Quer dizer o seguinte, são 5 bases possíveis, mas cada ácido nucleico só vai ter 4. Né? Essas 3 aparecem tanto no DNA quanto no RNA, a timina só no DNA e a uracila só no RNA. Então, no DNA tem adenina, guanina, citosina e timina, no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila. Aí tem uma outra divisão, vou focar na minha aqui, que só ela veio ver minha aula ao vivo. Então aqui, ó, tem outra divisão. Tô me sentindo super exclusiva, importante. É aula particular, viu? Aí, e o que acontece, Mia, aqui? Tem uma outra divisão que era química. Aí vai ser o seguinte, ó, essas duas aqui, adenina e guanina, são bases que têm na composição um composto químico chamado purina. Então, elas são chamadas de bases púricas. A purina, ela tem 2 anéis carbônicos. Na verdade, assim, ó,
Um anel aqui, tá vendo? Que tem carbono e nitrogênio, e outro anel com carbono e nitrogênio também. Então, são 2 anéis, tá? A adenina e guanina, ela tem a purina, que é formada por 2 anéis. Então, são bases púricas. Já a timina e a uracila, tá? E a citosina, desculpa, né? A citosina, a timina e a uracila são bases pirimídicas. As pirimídicas, elas têm pirimidina na composição, que aí é um anel só. Então, uma divisão química. É bem raro, ultimamente, eles cobrarem essa divisão química, tá, gente? É muito mais comum e importante para o vestibular, para o Enem, né, a gente pensar na exclusividade de timina para DNA e uracila para RNA. Mas, eventualmente, o último vestibular que eu lembro que cobrou isso foi a UEPG, tá? Que ela cobra essa diferença entre bases púricas e pirimídicas, né? Que é uma diferença química daí, tá bom? Bom, então, para a gente revisar isso, nucleotídeos formadores de DNA vão ter fosfato, é igual no DNA e no RNA, desoxirribose, exclusiva de DNA, e as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Então, lembra que no DNA, tá, a desoxirribose e a timina são exclusividades. No RNA, você vai ter fosfato igual em qualquer nucleotídeo, né, a ribose como pentose, e aí adenina, citosina, guanina e uracilo. Então, só para reforçar, né, a desoxirribose no DNA, a ribose no RNA, a timina é a base exclusiva do DNA e a uracila é a base exclusiva do RNA. Tá? Bom, tá aqui então um esqueminha químico para mostrar, né, um nucleotídeo. Então vamos circular aqui, ó, fosfato, aqui a pentose, aqui no caso é uma desoxirribose, então esse é um nucleotídeo formador de DNA, e aqui a adenina, a base aqui é a adenina. Então esse é um nucleotídeo com adenina, ele seria assim, ó, fosfato, a pentose, e a base aqui, ó, que a gente representa por um quadradinho, geralmente, ou um retângulo, é a adenina, tá? Isso aqui é um nucleotídeo de DNA, que tem desoxirribose, tá? Só uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar aqui, a gente viu isso lá na aula de bioenergética, mas acho que vale a pena a gente retomar aqui, que é o seguinte. Quando você tem um nucleotídeo com um fosfato, a pentose é a ribose, tá, gente? A pentose é a ribose. E você tem a base adenina, isso aqui é o monofosfato de adenosina. A adenina é a base. Se eu descartar o fosfato e só considerar a pentose a base, quando é adenina, eu vou chamar de adenosina. Adenosina é a base adenina mais a ribose, tá? Quando eu tenho um fosfato só, é o monofosfato de adenosina. Ele é estrutural, vai formar RNA. Se eu ligar um segundo fosfato aqui, esse nucleotídeo não vai mais ser estrutural, tá, Mi? Ele não vai mais ser para formar RNA. Ele vai ser um nucleotídeo energético. Isso aqui é o nosso querido ADP, que é a adenosina difosfato, ou difosfato de adenosina, que é aquela bateria descarregada da célula, que a gente já tem isso no nosso código genético, a gente já fabrica, a célula já tem bastante e tal. Aí o que acontece? Eu vou fazer o processo lá de respiração celular, para quê? Para fosforilar esse ADP. Colocar um terceiro fosfato aqui, que a gente chama de PI, que é um fosfato inorgânico que vem na alimentação, porque esses aqui já estão na tua composição lá, né, celular. Você já tem ele na célula, você liga eles lá, né, na adenosina e tal. Mas quando tu liga um terceiro fosfato aqui, que é o fosfato inorgânico que vem da alimentação, tu tá fosforilando o ADP, tá transformando ele em quê? Em ATP, que é a adenosina trifosfato agora. Então, o ADP é a bateria descarregada. Tu carrega ela com fosfato inorgânico, assim como tu carrega a bateria do teu celular com energia elétrica. A gente fez essa comparação lá, né? Essa analogia lá na aula de bioenergética, né? De respiração. Então, só para lembrar que a molécula que é a energia para a célula, né? O ATP, ele é um nucleotídeo. Só que ele é um nucleotídeo com 3 fosfatos ao invés de um só. Tá? Mas ele é um nucleotídeo, isso é um ponto importante. Quimicamente, é um nucleotídeo que dá energia para a célula. Tá? Bom, o que acontece então? O DNA, galera, ele é
Eu tô falando galera porque a galera vai ver depois, tá, Mi? Eu sei que tá só tu aí. Então, assim, ó, o DNA, ele é uma estrutura dupla, são duas linhas de nucleotídeos. É que a gente costuma representar o DNA assim, né? Ah, o A liga com T, o G liga com C e tal. Só que isso aqui é a base, né, gente? É a base nitrogenada. Então, quer dizer, aqui do lado vai ter uma pentose e vai ter um fosfato. Ah, isso aqui é a base. Então, aqui, né, a base. Então, aqui do lado vai ter uma pentose e vai ter o fosfato aqui. Então, a gente só representa a base, mas a base é um componente do nucleotídeo, né? Então, aqui, por exemplo, tu vai ter fosfato, a pentose e o Czinho aqui é a base, ó, tá? Aí o que acontece? O DNA é uma fita dupla, são duas linhas de nucleotídeos. E elas se enrolam formando a dupla hélice, modelo de Singer-Nielsen, não, desculpa, de Watson e Crick, né? Singer-Nielsen é a membrana plasmática. O modelo de Watson e Crick, a dupla hélice, tá? E, na verdade, o RNA é uma fita simples, né? É uma linha única. A, U, G, é só uma linha de nucleotídeos, enquanto o DNA são duas linhas de nucleotídeos, tá? O que acontece? Você vai ter uma ligação para poder fazer, né, a junção do nucleotídeo de cima com o de baixo. Porque, olha só, eu vou circular aqui um nucleotídeo, tá? Isso aqui é um nucleotídeo, ó, beleza? Eu vou circular de outra cor um outro nucleotídeo. Ó, aqui, ó, um outro nucleotídeo, certo? Aqui de outra cor, o outro nucleotídeo. Então, para ligar o de cima e o de baixo, tem uma ligação que vai acontecer entre, tá, o fosfato do nucleotídeo de baixo com a pentose do de cima, certo? Essa ligação é uma força intermolecular, que é a ligação fosfodiéster. Aí só vamos lembrar o seguinte, tu vai ter, ó, isso aqui é um nucleotídeo, circulado de roxo. Então você vai ter um fosfato ali, aqui, ligado à pentose, e a pentose vai fazer uma outra ligação com o fosfato do nucleotídeo de baixo. Então a gente pode considerar assim, a pentose faz uma ligação com o fosfato, né, do nucleotídeo que ela faz parte, e com o fosfato do nucleotídeo de baixo. Então há duas ligações de fosfato com pentose, tá? O que vai acontecer? A primeira ligação aqui, ó, tá vendo? Tá no carbono 5. Esse aqui é o carbono 5. É considerado o carbono 5 da pentose. E esse aqui, ó, é o carbono 3. Não sei se tá dando para ver aqui, eu risquei bem em cima. Esse aqui é o carbono 3, ó. Certo? Então, o que acontece? A gente está muito acostumado a ver em questão, né, de genética molecular, que trata de ácidos nucleicos e tal. Ah, é no sentido, né, 5' para o 3'. Tá? O 5' e 3' está mostrando qual é o sentido da leitura da fita de DNA ou da fita de RNA, se for o caso. Tá? Por quê? A leitura é sempre nesse sentido, 5' e 3'. Então, tá vendo que aqui, ó, a primeira ligação de fosfato com carbono está no carbono 5, a próxima tem que estar no 3. Agora essa aqui, ó, outra ligação, a terceira ligação de fosfato na pentose, está no 5. A quarta ligação está no 3. Aí de novo aqui, ó, no 5. Mais uma vez aqui no 3. Então, aqui a leitura, ela é de cima para baixo, nesse sentido, que é sempre do 5' para o 3'. Tá? Porém, se tivesse o contrário, né? Se aqui tivesse, né, a primeira ligação aqui tivesse no carbono 3, e aqui embaixo a primeira ligação estivesse no carbono 5, a leitura ia ser de baixo para cima. Então, essa história de 5' e 3' é da ligação do fosfato com o carbono da pentose. Os carbonos são numerados. Então, a primeira ligação, né, sempre onde tiver a primeira ligação de fosfato com carbono 5, é dali que você começa a leitura. Se a primeira ligação de fosfato com carbono 5 está em cima, a leitura de cima para baixo. Se ela estivesse embaixo, a leitura seria de baixo para cima. Tá? Então, esse que é o 5' e 3'. Tem um porquê, né, desse termo. A gente brinca na biologia molecular que o sentido da vida, né, é esse, é 5' e 3'. Porque a leitura é sempre nesse sentido. Tá? Isso vai ser importante, não só para entender aqui ácidos nucleicos, mas lá naquela parte de síntese proteica, a leitura é de 5' para 3', lembra? Sempre tem um sentido, né? Então, às vezes, o cara numa questão, a gente está muito condicionado a ler as paradas da esquerda para a direita, mas às vezes, no cara numa questão, o que ele faz? Ele bota lá uma fita de RNA,
A, U, G, C, C, G, A e tal. E aí ele bota assim, ó, 3 linhas, 5 linhas. O cara que não tá ligado, ele vai ler da esquerda para a direita. Só que, na verdade, a leitura teria que ser o quê? Se é 5 linhas na direita e 3 linhas na esquerda, a leitura teria que ser da direita para a esquerda. Então, fica sempre ligado se tem essa indicação. Se o cara não fala nada na questão, se o cara não fala nada, tu vai ler da esquerda para a direita. Mas se ele te dá alguma informação, por exemplo, botar ali, ou dizer, é 5 linhas da direita para a esquerda, tá? Ele vai te dar alguma informação, tu tem que prestar atenção nisso. Se ele bota 5 na direita e 3 na esquerda, então a leitura é da direita para a esquerda, é o contrário do que a gente está acostumado, tá? Bom, aí o que acontece? Isso aqui, ó, é uma fita, uma N fita de DNA, é metade da fita. E isso aqui é a fita completa de DNA, tá? Então, eu tenho uma ligação fosfodiéster, olha só, fosfato no carbono 5, carbono 3 no fosfato. Então, aqui é 5 linha, 3 linha aqui embaixo. Agora, olha o outro lado, gente. No outro lado é o contrário. Se o lado esquerdo é 5 linha, 3 linha, obrigatoriamente o lado da direita tem que ser, tá? 5 linha embaixo, 3 linha em cima. Eles têm que ser opostos, tá, pessoal? Não pode ser 5 linha aqui, 5 linha aqui. Tá? Então, se a leitura desse lado esquerdo é de cima para baixo, o da direita vai ser de baixo para cima, obrigatoriamente. Tá? Sempre assim. Bom, a ligação fosfodiéster une o nucleotídeo de cima com o de baixo, através de fosfato e pentose. E ela vai aparecer tanto no DNA quanto no RNA. Só que a diferença é que o DNA é duplo e o RNA é simples. Já, tá? A ligação que acontece entre as bases aqui, ó, essa ligação aqui entre as bases, ela é exclusiva de DNA, porque só o DNA vai ter, né, 2 linhas de nucleotídeos, e essas 2 linhas, né, vão ser complementares, A com T, G com C, sempre assim, né, e elas vão se enrolar numa dupla hélice. É uma característica do DNA, tá, gente? Moléculas de DNA, por conta das ligações de pontes de hidrogênio, elas tendem a formar uma espiral, uma hélice. Beleza? Então, olha só. Aqui, ó, fosfato no carbono, né, carbono no fosfato. 5 linha, 3 linha. Então, aqui embaixo, olha aqui, no da direita, 3 linha, 5 linha. Então, a leitura desse lado de cima para baixo, e aqui de baixo para cima. Aí, olha essa ligação entre as bases agora. Aqui, ó, é uma força intermolecular, aqui é fosfodiéster, né, gente? E aqui é uma força intermolecular chamada ponte de hidrogênio. Vocês já estão muito, né, familiarizados. Que é uma das forças intermoleculares, é a mais potente, mais forte delas, né? Então, a ligação entre A e T, ela é uma ponte de hidrogênio dupla, tá vendo? Ó? Uma ponte de hidrogênio dupla. A ligação entre G e C é uma ligação, uma ponte de hidrogênio tripla. Aí a gente tem que lembrar lá da nossa aula de mutações, para lembrar que, assim, uma mutação gênica é um problema num par de base, ou some um par de base, né? Ou então um par de base aqui, ó, o T é trocado por um outro A, ou o T é trocado por um G, né? Então, isso, né, é uma mutação que altera a sequência de bases da molécula. Onde é que é mais fácil? Isso é pergunta que já apareceu em vestibular e que pode aparecer no Enem, né? Onde é que é mais fácil a gente ter uma mutação gênica? Na ligação entre A e T, tem um erro, ou entre G e C? Entre A e T, né, gente? Porque a ligação aqui é dupla. Ela é menos forte do que a de baixo, que é tripla. Cerca de 80% das mutações gênicas, elas vão estar, né, acontecendo em ligações de A com T. G com C é uma menor proporção. Tá? Ô, prof, mas por que dessa diferença de acontecer só 2 e a G e C ser 3? Na verdade, a diferença está na composição química das bases, né? Porque o A e o T, essa aqui é uma base, a ligação é sempre de uma púrica com uma pirimídica, uma púrica com uma pirimídica. Mas apesar de A e G serem púricas, elas têm uma diferença na sua composição, né? Número de átomos, posição dos átomos, tal. A mesma coisa do T com o C. Eles são pirimídicos, né? Mas tem diferença na composição. Então, a diferença da ligação, tem a ver com a composição química da molécula da base ali, da adenina ou da guanina, tá? Sim, entendi. E aí só o professor de química para dizer qual é a diferença principal que leva a essas ligações. Sim, entendi. Aliás, eu vou tentar assistir as aulas do Marlon lá de ligações, cara, porque para mim é bem importante, né? Eu tento, às vezes, procurar alguma coisa, entender, mas eu acho que eu tenho que sentar e assistir uma aula de ligações químicas de novo, faz tempo que eu não faço isso. Né?
Isso é bem importante. Bom, aí... só uma coisa, Mi, que eu ia falar aqui, ó. Deixa eu buscar. Vamos apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Que eu quero uma outra parada. Cara, isso é muito comum em vestibular e tem gente que não lembra na hora da prova. Que é o seguinte, Mi, olha só. Numa molécula de DNA, que é uma fita dupla, tu vai desconsiderar falhas e tal, então uma molécula normal, você consegue calcular a proporção de uma base das bases nitrogenadas tendo a informação de uma só. Se o cara fala assim para ti, ó, numa molécula de DNA, tá, 20% dela é adenina. Ele te dá essa informação. E ele pede para você achar a porcentagem das outras 3 bases. Então, tu sabe que 20% é adenina, mas tem que achar a porcentagem de timina, guanina e citosina. Mas é muito simples, porque olha só, amigo. A mesma quantidade de adenina, tu tem que ter de timina. Porque sempre que tiver uma adenina, vai ter timina ligada, entendeu? Elas são complementares. Então, se você diz que eu tenho 20% de adenina, obrigatoriamente... Diz você, matemática avançada. Matemática avançada, exatamente. Né? Mas aí é que tá. A parte matemática não é difícil. Aqui a parte biológica é que a galera se enrola. Não consegue se ligar que, pô, se eu tenho sempre uma adenina ligada a uma timina, eu tenho que ter a mesma quantidade, né? O pessoal às vezes não se liga disso. Então, se a adenina é 20%, timina tem que ser 20% também. Aí o que você tem? 20 mais 20, é matemática avançada, né? 40% da fita. Quanto é que falta para completar minha fita? Falta 60%. Só que esse 60% tem que ser metade guanina e metade citosina. Então vai ser citosina 30% e guanina 30%. Que guanina e citosina tem que ser igual e adenina e timina tem que ser igual. Aí é bem tranquilo, cara. O cara te dá uma base, tu acha as outras, né? Só que isso só vale para DNA. Para RNA já não vale, porque RNA é uma fita simples. Então é impossível calcular, né? Tem aqui A, U, G, C. Eu posso ter aqui para baixo só C ou só G, né? Então, claro que a chance de acontecer é muito pequena, mas a questão é que é impossível de calcular numa fita de RNA. Na de DNA dá para calcular. Tá? Aí vamos para as propriedades. Galera, eu não vou ficar me atendo muito aqui nas propriedades, porque a gente acabou de ter uma aula de genética molecular lá, e aí vocês podem rever essa aula, né? De replicação e transcrição e tal. Mas só para a gente relembrar bem rapidinho. A replicação é formar moléculas de DNA, fazer cópias de moléculas de DNA, né? Então, tá mostrando aqui, ó. Eu vou ter aqui uma molécula de DNA. Vamos botar aqui assim, ó. A com T, desculpa, né? G com C, T com A, T com A de novo, C com G. Beleza. Daqui é uma molécula de DNA. Ela tá ligada aqui. Ok? Aí vai vir uma enzima chamada helicase, que vai quebrar aqui essas ligações. A helicase quebra essa ligação aqui, quebra essa aqui, quebra as pontes de hidrogênio, né? Dupla entre A e T e tripla entre G e C. Tá? Uma enzima que faz isso. Aí, vai vir uma outra enzima chamada DNA polimerase, onde ela vai achar os parceirinhos aqui, ó. Né? Aqui em cima, ela vai ligar o quê? Um T para esse A. Aqui. Um T para esse A, um C para esse G, um A aqui e um G aqui. Né? E essa mesma DNA polimerase vai achar os parceiros para a fita de baixo. Só que agora a gente tem que lembrar uma parada. A fita de cima, vamos supor que aqui ó, era 5 linha, tá? 3 linha. Se a fita de cima aqui era 5 linha, 3 linha nesse sentido, gente, a de baixo vai ser construída, porque a de baixo vai ser o quê? Estou formando uma de baixo aqui. Vai ser 5 linha, 3 linha aqui. Então essa de baixo vai ser da direita para a esquerda. Se a leitura da de cima aqui era da esquerda para a direita, 5 linha, 3 linha, tá? A de baixo vai ser da direita para a esquerda. Então ela vai ser construída aqui, ó, da direita para a esquerda. E aqui, ó, na fita de baixo, se a fita original, que é a que está em azul escuro aqui, lá em cima era 5 linha, 3 linha, aqui embaixo vai ser o quê? 3 linha aqui, 5 linha aqui. Então, essa fita nova de baixo, vamos botar ela aqui de vermelho, ó, ela vai ter que ser construída da esquerda para a direita,
Porque essa leitura da original aqui de baixo era da direita para a esquerda, a nova vai ter que ser 5 linhas aqui, 3 linhas aqui. Então, da esquerda para a direita. Vai ligar um A aqui, um G aqui, né? Um T aqui, um outro T aqui e um C aqui. Então, eu formei duas fitas filhas, tá vendo? Aqui tem uma fita filha e aqui tem outra fita filha. As duas fitas filhas têm exatamente a mesma sequência, mesma ordem de bases do que a fita mãe que estava em azul escuro. Então, eu repliquei. Aí, vejam que cada uma das duas fitas filhas formadas vai manter em si metade da fita mãe. Então, a gente diz que esse processo ele é semi-conservativo, porque cada uma das duas fitas filhas formadas, olha aqui, ó, uma fita filha formada, outra fita filha formada. A mesma coisa aqui, ó, né? Uma fita filha formada aqui em cima, outra aqui embaixo. Cada uma das duas fitas filhas formadas conserva em si metade da fita mãe. Então, é um processo semi-conservativo, né? E aí, o detalhe mais importante. Uma das fitas, vamos considerar que é a de cima, é o que a gente chama de fita leading. A fita leading, ou fita contínua, né? Leading vem de liderar mesmo, tá? Do inglês liderar. Então, é a fita que é formada primeiro, a fita leading. Então, nesse caso aqui, no nosso esqueminha, a fita leading foi formada da direita para a esquerda, tá vendo? Né? É o azul clarinho aqui, ó, G, A, tal, da direita para a esquerda de forma contínua. Já a fita de baixo vai ser a nossa fita lagging. Não existe uma tradução muito exata, né, do inglês aqui para o português, para lagging, mas seria alguma coisa tipo preguiçoso. Tá? Então, a fita lagging, ela vai ser formada, nesse caso aqui, ó, da esquerda para a direita, porque a fita original azul escuro aqui, azul marinho, ela era da direita para a esquerda, né, 5 linhas, 3 linhas. Então, a fita lagging vai ser da esquerda para a direita, né? A, G, só que lembra que ela não é formada de forma contínua, ela é formada de pedaços, certo? Forma um pedaço, depois forma outro pedaço, então ela forma pedaço em pedaço, e depois esses pedaços são ligados por uma enzima chamada DNA ligase. Esses pedaços são os fragmentos de Okazaki. Se você pegar lá, né, a nossa linha de genética molecular, se precisar, fala para mim que eu mando o link novamente, né, a gente vai ter essa descrição direitinho do acontecimento da fita lagging, de pedaço em pedaço, depois de forma mais lenta também, né? E depois tem a ligação para formar a fita inteira. Por que isso acontece? Tá? Porque tem enzimas trabalhando aqui no meio da fita. Se fossem as duas na mesma velocidade, ao mesmo tempo, poderia chocar uma enzima com outra e atrapalhar o processo. Então, uma é feita aqui, né, de forma contínua e rápida, e a outra de forma lenta e descontínua, e depois os pedaços são ligados. Tá? Então, essa é a nossa replicação, né? A autoduplicação e replicação do DNA. Beleza? Então, as enzimas, tá? Então, galera, a replicação é semi-conservativa sempre, né? E cada uma das suas fitas filhas conserva esse metade da fita mãe. E aqui estão as enzimas envolvidas, né? A helicase, que quebra, né, a dupla hélice. Aí tem duas DNA polimerases, tá, gente? Tem uma que vai trabalhar na contínua, na fita leading, desculpa, né, que é a DNA polimerase 3, e na fita lagging, a principal enzima é a DNA polimerase 1. Mas o vestibular gosta de chamar tudo de DNA polimerase, não costuma fazer essa diferenciação, tá? A primase é porque você não replica o DNA inteiro, né, a molécula inteira, vai replicando de pedaços em pedaços. Certo? Aí, tem um pedaço que vai ser replicado. Nesse pedaço vai ter a fita leading e a fita lagging. Aí outro pedaço, fita leading e fita lagging. E esses pedaços, né, são o espaço aqui, né, que vai ser replicado, está entre duas forquilhas de replicação. Né? E aí o que acontece? Sempre vai ter um primer de RNA que vai indicar o começo da replicação. Vou replicar aqui até aqui, depois vou replicar. Então, cada começo de replicação é indicado por um primer de RNA, um pedaço de RNA, que depois é substituído por um DNA. Naquela animaçãozinha que está lá na aula, né, de genética molecular, a gente vê isso direitinho. Então, a primase é a enzima que vai encaixar esse primer de RNA primeiro, para começar, né, a replicação daquele pedaço. E o DNA ligase vai ligar os fragmentos de Okazaki aqui embaixo. Tá? Aí a gente vai para a transcrição. Daí a transcrição, ó, o que vai acontecer? Você vai fabricar um RNA mensageiro. Esse é o papel da transcrição. Você fabrica um RNA mensageiro. Aí, aqui eu tenho o DNA. Eu tenho aqui a molécula de DNA. A com T, G com C, T com A. E aí eu quero fazer um RNA mensageiro a partir dessa molécula de DNA.
Vai vir uma enzima aqui que vai quebrar as ligações, uma helicase, tá? Aí o que vai acontecer? O T vai ligar com o U, o C vai ligar com o G, e o A vai ligar, o T vai ligar com A, desculpa, botei errado. O T vai ligar com A, né? O C vai ligar com o G, e o A vai ligar com o U. Então, o que vai acontecer? Formei o RNA mensageiro. Aí, olha só, este lado da fita, a fita de DNA é dupla, é a nossa fita molde. Ela serviu de molde para formar o RNA mensageiro. E esse lado da fita aqui é a fita codificadora, porque é ela que dá o código. O que é o código? É a sequência de bases, a ordem das bases. E se a gente prestar atenção aqui, ó, a ordem das bases no RNA mensageiro formado é exatamente a mesma ordem das bases da fita codificadora de DNA, só trocando o T por U. Então, por isso que essa aqui é a fita codificadora e essa aqui é a fita molde. Mas a definição do que é fita codificadora ou molde só vai se dar no processo de transcrição, que é a primeira etapa da síntese proteica. Tá, Mi? Então, eu fiquei com isso na cabeça, por isso que eu marquei. Mas aí isso... li direito também. Aí que tá. É só quando tu tá usando o DNA para uma síntese proteica. Aí tu vai definir o que é fita molde codificadora. Quando é fita filha de DNA, ela acabou de ser formada, ela não está ainda ativa na síntese, né, proteica, então duas fitas. Tu ainda não sabe qual que é a molde, qual que é a codificadora ali. Tá? Beleza. Então, tá aqui, né? O DNA, fita codificadora, a fita molde. Então, vejam, isso aqui é bem importante também, tá, gente? Se a fita codificadora é 5 linhas, 3 linhas da esquerda para a direita, a fita molde é 5 linhas, 3 linhas da direita para a esquerda, mais o RNA vai ser igual à codificadora. Tá vendo? Então, aqui, ó, codificadora, molde da direita para a esquerda e o RNA transcrito vai ser igual à codificadora, da esquerda para a direita. Então, ele vai ter a mesma sequência 5 linha, 3 linha da fita codificadora e não da fita molde. Tá? Beleza. Aí isso é no núcleo, né? Aí depois vai ser pro citoplasma. A tradução vai ser no citoplasma, né? Perfeito, Mi. Isso aí mesmo. Então, isso aqui acontece no núcleo, a transcrição. Então, por que isso acontece? O DNA tem o código, só que ele não pode sair do núcleo. Ele tem que ficar no núcleo. O RNA, então, ele transcreveu, ele copiou, né? Transcrever é copiar. Ele copiou um pedaço, a sequência, né? O código, que é a sequência de base de um pedaço do DNA, que é o gene, né? Então, ele copiou essa sequência, transcreveu, e agora ele vai levar essa sequência, esse código, lá para o citoplasma, onde a proteína vai ser fabricada. Então, chegando lá no citoplasma, a gente vai ter o quê? A tradução, né? Então, a síntese proteica tem a transcrição, que é fabricar o RNA mensageiro, e a tradução no citoplasma, que é efetivamente fabricar a proteína. Então, aqui está só um esqueminha da transcrição, tá? A gente já tinha visto. Cada trinca de bases do RNA mensageiro é um códon, né? É um códon. Então, 3 bases ou 3 nucleotídeos, um códon. E cada códon determina um aminoácido, né? Então, a tradução está aqui, ó. Eu tenho a fita de RNA mensageiro aqui embaixo, tá vendo? Ó? 5 linha, 3 linha. Então, a gente lê essa fita da esquerda para a direita. A gente vai ter sempre um códon de iniciação. Essa parada, que é a síntese proteica, vai acontecer dentro do ribossomo, tá? Então, o primeiro códon aqui, ó, do nosso RNA mensageiro, o primeiro códon do RNA mensageiro é AUG, tá vendo? AUG. AUG, que é o RNA mensageiro, vai trazer um anticódon, que é o RNA transportador, que é o cara que transporta os aminoácidos, que é o anticódon, UAC. Aí, quando tem AUG, né, passando pelo ribossomo, o ribossomo vai lendo os códons do RNA mensageiro como se fosse um trilhozinho de um trem, assim, vai, né, percorrendo, o ribossomo vai percorrendo o RNA mensageiro como se fosse um trilho. Aí ele vai achar o códon de iniciação. Tem um códon que avisa o ribossomo que ele tem que começar a trazer, né, a mandar o RNA transportador trazer aminoácidos para dentro dele. Então, o códon de iniciação é o AUG. Toda proteína começa ali com metionina, tá? Aí traz a metionina, beleza. Aí ele vai ler o segundo códon aqui. Aí passou a metionina, o RNA transportador trouxe, ele sai daqui, vai lá para o citoplasma, né? Sai dentro do ribossomo, vai lá para o hialoplasma, para de novo se ligar a uma metionina e trazer essa metionina novamente depois com uma outra síntese proteica. Aí, vamos supor que o segundo códon aqui, ó,
tá? Que ele vai ler, lembra que o sentido é 5 linhas, 3 linhas, né? É da esquerda para a direita. Então, vamos supor que o segundo códon aqui, ó, é CGA, né? Não está aparecendo aqui, mas CGA. Né? E CGA determina, o códon CGA vai ser o anticódon, esse aqui, na verdade, é GGA, né? Que é um outro G. Então, o códon GGA vai determinar o anticódon CCU. E o anticódon CCU vai carregar o aminoácido valina. Aí ele traz o aminoácido valina e liga aqui, e vai ligando para montar a proteína. Tá? Então, a primeira etapa da síntese proteica é a transcrição. A segunda etapa é a tradução. Tá? De novo, gente, se tiverem dúvidas aí, lá na aulinha, né, de código de genética molecular, tem tudo isso lá mais detalhado. Tá? E aí aqui, a tabelinha de códons de RNA mensageiro, que é o código genético, né? Lembra? Cada trinca determina um aminoácido. O código genético é universal, ou seja, o códon CCC vai determinar prolina, vai trazer prolina, independente de qual ser vivo eu estou falando, tá? E o código genético também é degenerado, significa que o mesmo aminoácido pode ser determinado por mais de um códon, tá? Então, o código genético é universal e é degenerado, tá? Então, tem que tomar cuidado, gente, para não confundir genoma com código genético. Código genético é qual aminoácido determinado por determinado códon. Asparagina é AU e AAC, glutamina é CAA, CAG. Isso é o código genético. Agora, qual é a sequência de bases de um indivíduo? Isso é genoma do indivíduo. Ou posso chamar também de genótipo do indivíduo. Então, são coisas diferentes. Não confunde código genético com genoma. A sequência de bases de um cara ou de uma espécie é o genoma. Agora, código genético é igual para todo mundo. O códon UAU traz tirosina. Não interessa se é num verme, numa planta, numa bactéria, vai trazer tirosina. Tá? Na verdade, tem aí um ou outro ser vivo meio estranho que tem um código genético diferente, tá, gente? Mas são exceções. A gente não considera. Tá? Prof, pensando ali nas subunidades do ribossomo, por que ele só vai se juntar durante a síntese? Então, ele vai se juntar... Subunidades, né? Subunidades, isso. Elas são, só para relembrar já, a gente vai ver, aliás, na quinta-feira a gente vai ver citoplasma, né? Aí assim, ó, a gente vai ter lá as duas subunidades, né? Nos eucariontes, você vai ter eucariontes, tem uma subunidade 40S, outra 60S, né? A menor é maior. E as duas juntas dá uma subunidade, dá um ribossomo 80S. Porque S não é exatamente tamanho, é coeficiente de sedimentação, né? Quando você bota na centrífuga lá, quanto demora, qual é a velocidade que tem que alcançar para sedimentar, tá? Então, os eucariontes têm duas subunidades no ribossomo, 40S e 60S, somando 80S as duas juntas. Nos procariontes, isso é importante de lembrar, que ribossomo tem ribossomos diferentes em procariontes e eucariontes. Nos procariontes, as subunidades são 30S e 50S, e as duas juntas vai dar 70S. Aí o que acontece? Essas duas subunidades, elas estão separadas porque elas são fabricadas no núcleo. Quem forma as subunidades dos ribossomos é o nucleolo, lembra? Aí elas têm que ser pequenas para conseguir atravessar, sair pelo poro da carioteca. Então saem as subunidades separadas pelo poro da carioteca. Aí elas ficam separadas lá no citoplasma, porque elas não precisam estar juntas, não precisa gastar energia a qualquer momento para juntá-las, fazer uma ligação. Só que na hora da síntese proteica, elas têm que estar juntas. Acontece assim, ó, você tem uma subunidade do ribossomo aqui, aí o RNA mensageiro deita aqui, né, se encaixa sobre a subunidade maior, e a subunidade menor depois vem e se encaixa em cima para conseguir formar uma casinha para sintetizar a proteína, para ligar um aminoácido no outro. Né? Então, elas não estão ligadas, né, as duas subunidades. Primeiramente, porque o ribossomo inteiro ia ser muito grande para sair pela carioteca, pelo poro da carioteca, então saem as subunidades separadas. E depois, porque não tem necessidade de ligá-las antes da síntese proteica. Então, você só gasta essa energia para ligar uma subunidade na outra na hora de ter que fabricar proteína. Pensar em gasto de energia e tamanho, então. Exatamente. Basicamente é para a gente economizar energia, né? É uma estratégia que nosso organismo tenta sempre, né? Sempre que pode economizar energia, ele economiza. Tá?
Certo? Vamos lá fazer uns exercíciozinhos bem rápidos aqui, ó. Questão da FUVEST. Considera uma sequência de DNA com 100 pares de base de comprimento e 32 timinas. Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente? Aqui é sacanagem, meu, com a matemática. Porque fala que são 100 pares de base. São 100 pares de base, são 200 bases, né? Certo? 100 pares de base vai me dar 200 bases. Aí o que acontece? Se você tem 32 timinas, ele não está falando em porcentagem, ele está falando em bases mesmo. Porque era mais fácil eu falar 32 timinas, né, em porcentagem. Mas se ele fala que tem 32 timinas, você obrigatoriamente tem que ter 32 adeninas. Certo? 32 vezes 32 vai dar o quê? 64. Quanto é que falta para as minhas 200 bases? Né? Vai faltar, bota 200 menos 64. Né? Isso vai me dar, me ajuda aí, me ajuda aí. Vai dar 136, né? 136. Certo? 136. Só que dessas 136, porque tu tem 32 timinas, obrigatoriamente tem 32 adeninas. Aí, 64, falta 136 para os meus 200. 136 tem que ser dividido em 2, porque tem que ser, né, metade guanina e metade citosina. Aí, dividindo 136 por 2 vai dar 68. Então, 68 guaninas, 68 citosinas. Né? Então, vamos lá. Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente? Citosinas, 68. Guaninas, 68. E adeninas, né, 32. Então, letra C é a nossa resposta. Pegou, Mi? Sim, bem tranquilo. Tranquilo, né? Agora vamos lá para uma outra. Este ano comemorou-se 50 anos de publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos compostos por uma desoxirribose ligada a um fosfato e a um aminoácido. Não tem aminoácido no DNA, né? Nada a ver. Né? B. A polimerização. Polimerizar é formar alguma coisa, ligar um nucleotídeo no outro aqui no caso, né? A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência de uma fita molde. Não, ela depende da fita molde, né? C. Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base nitrogenada. A ligação fosfodiéster é entre o fosfato e a pentose, né? Falso. Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla hélice por meio da formação de pontos de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Essa é verdadeira. Né? Letra E. As duas cadeias de uma dupla hélice possuem a mesma orientação? Não. Se uma é de cima para baixo, a outra tem que ser de baixo para cima. Tá? Então, não é a mesma orientação. Certo? Então, os exercícios sobre essa parte aqui estão lá. Eu mandei uma lista que tem proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Então, a de proteínas era do 1 ao 10, do 11, né, ao 18 era de ácidos nucleicos, e do 19 ao 26 é de vitaminas que a gente vai ver na sequência, tá?